Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel, mais um dia, até aqui nos sustentou o Senhor. A Bíblia diz que homens pela fé conquistaram reinos e nações, fecharam boca de leão, tudo pela fé, né? Através do ungido de Deus, Cristo, né? Antes do seu nascimento, ele já foi gerado na origem, no seio do Pai. Antes mesmo lá de Gênesis, no capítulo 1, onde diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, ele já havia sido gerado no seio do Pai. Inclusive foi o motivo, né, da queda dos anjos destituídos da glória, pela inveja, pelo ciúme, né, aquele que era chamado de filho, a sabedoria. E tudo pela fé, né? Eles ouviam a palavra de Deus, Deus lhes dava a instrução e havia a obediência, né? Havia a boa obra. Assim como Deus lhes determinava, eles confiavam na palavra, depositavam a sua confiança e assim conquistavam através da fé, da palavra. Assim como o caso de Noé, que creu na palavra empenhada, né, e construiu aquela arca nos mínimos detalhes, nas medidas e comprimentos, tudo em conformidade com a palavra, né? Por isso, para se conquistar, né, tudo é através da fé, tudo em obediência, em conformidade, né? Aquele que é bem-aventurado é aquele que tem sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados aqueles que andam não segundo um coração enganoso, distante, mas sim aquele que é segundo o coração de Deus, como o caso de Davi, né, que exceto quando ele não prestou atenção nas advertências do Espírito Santo, não quis obedecer, né, ele transgrediu, houve consequências, no caso de Urias, assim como no caso quando ele fez aquele censo e não era para assim proceder. Quando há a desobediência, há uma consequência, porque não se colhe segundo o coração de Deus, mas segundo um coração enganoso, né, que faz muitos planos, mas não prevalece. O que semeia para a corrupção, semeia para o corpo, semeia para a corrupção. Não se alcança, né, a obediência por si mesmo, somente através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está pronto e a carne é fraca, né? O Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Por isso devemos andar em Espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores a quem o Pai procura, né? Aqueles que, como um culto de ação de graças, através das suas boas atitudes, da qual Deus nos conhece, produz como um culto de ação de graças. Chega às atitudes que não são nossas, que Ele coloca, né, em nós, e assim chega a Ele como um aroma agradável quando nós somos cumpridores em Cristo Jesus, através do seu Espírito, que Deus nos atrai até Cristo, enviando o seu Santo Espírito. E Jesus disse: aquele a quem o Pai me der, nenhum deles se perderá. Ele é aquele que nos leva até o Pai, né? Assim como o Pai o enviou, ele andou na graça, na sabedoria, resplandecendo a sua luz, assim, e retornou, né, a luz que veio ao mundo, que os homens rejeitaram, porque suas obras são más e a luz expõe as suas más obras, e que retornou ao alto dos céus, passou pela morte de cruz,
ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias e adentrou novamente no alto dos céus. E ele disse aos fariseus que largaram as sinagogas, porque todos aqueles que largavam a sinagoga dos sacerdotes da ordem de Caifás, eles abandonavam, né, a sinagoga. E assim Jesus disse àqueles fariseus que creram nele, se vós permaneceis, né, na minha verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque não é somente confessá-lo que crê de boca, né? É necessário confessar sim, pedir perdão pelos pecados, pela remissão dos pecados, o reconhecer como único e suficiente Salvador de vossa vida, né? Mas após a confissão de boca, pedir a remissão pelos pecados, o confessar, é necessário crer de coração. Amarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas posses. Não fará para ti imagem de escultura, né? Adorarás somente o Senhor teu Deus. Todo o entendimento que é desviar do mal, que temos que ter o temor de Deus, de Cristo, que é o princípio da sabedoria, temos que permanecer, né, dia após dia, segundo o coração de Deus, assim como Davi andou, assim como Davi deu a instrução ao seu filho Salomão, né, e Salomão lhe pediu sabedoria para governar o povo com justiça, né, com equidade, mas Salomão na sua velhice esqueceu daquilo que o teu pai Davi lhe disse. Ele disse: seja homem, onde quer que fores, né, guarde os mandamentos, os estatutos do Deus de teu pai, e assim tudo que empreenderes irá bem. Mas na sua velhice, Deus havia lhe acrescentado a sabedoria e também riqueza, né? Foi um reinado muito rico, e ele acabou-se na sua velhice esquecendo dos ensinamentos. Envolveu com muitas mulheres, mulheres que estavam envolvidas com deuses, com paganismo, e acabou caindo, né, acabou tropeçando, porque deixou com que as advertências, né, que a luz que nós temos que cumprir quando o Espírito Santo nos adverte, é o que mantém no caminho, né? Não basta ser somente ouvinte da palavra e não ser praticante. E agora se está, embora suas obras inicialmente estavam segundo o amor, que é a forma correta de operar, se estava como a justiça, se agora está vivendo injustamente, as suas primeiras obras já não são possíveis de o salvar, porque desviou, né, porque desencaminhou. Muitos são aqueles que traem o Filho do Homem. A Bíblia diz: ai daqueles que traem o Filho do Homem, melhor seria não ter nascido, melhor seria pegar uma pedra de moinha e amarrar no pescoço e lançar na profundeza do mar, porque dele não se permite zombar, tudo aquilo que plantares certamente colherás. A Bíblia diz que lá do alto ele contempla todos os filhos de Adão, né? Ele vê aqueles que perseveram e não perseveram. Estamos vivendo um tempo de apostasia, de esfriamento no amor, onde ele está revelando os que servem e os que não servem. Está vendo os que servem ao Tissadik, né, o justo, e os que servem o Rachão, o maldoso. Ele prova a qualidade da obra de cada um através do fogo. Pelos seus frutos o conhecereis. E assim, em mais uma semana que se inicia, na vigilância, na oração, perseverando, orando, orai pelos vossos inimigos, que galardão terei orando somente por aqueles que vos fazem bem. Orais por todos os santos,
as ovelhas que não têm pastor, né, que Jesus Cristo venha alcançar a cada uma, porque está escrito que ele mesmo iria curar as feridas. Ele é aquele que cura, né? Ele é aquele que restaura, ele é aquele que trata com aqueles que irão prestar conta, assim a começar por mim, de tudo que tem feito, né, na obra, aqueles que falam em seu nome. E assim, os que estiverem em obediência há mais esperança, porque Deus diz: fazei tudo o que ele disser, né? Ele é o dono da vinha, ele é aquele que tudo contempla, né? O pecado veio através do primeiro Adão, né, e através do segundo Adão, porque a lei mata, né? O aguilhão da morte é o pecado, e o Espírito vivifica, né, através dele o dom gratuito para que ninguém se glorie em vossas obras, mas é necessário as boas obras para permanecer na fé, porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, do qual ninguém é capaz de retê-lo, assim a fé se naufraga nas boas obras, que só podem ser produzidas através da obediência daquele que diz: fazei tudo o que ele disser. Se aquele que desobediente é o filho da desobediência, e justamente por isso a ira do Cordeiro vem sobre as suas vidas. Por isso é necessário estar sempre vigilante em oração, operando segundo o amor, a forma correta de operar os dons, porque tudo cessará, os dons de profecia, ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, tudo cessará, né? Porque somente o amor é eterno, né? O dom supremo. Céu e terra passarão, mas o amor, as suas palavras não hão de passar. E assim aquele que busca a obediência alcança a eternidade, alcança o que é eterno. Jamais ele se envolve novamente nos prazeres passageiros, da qual está correndo o risco de perder aquilo que é eterno. Por isso é necessário, como ele sempre nos ensina: se vós dizeis que estáis em mim, e eu em vós, sede santos, sede justos, exerceis o direito, andai na equidade. Assim nós perseveramos dia após dia, segundo o que ele nos instrui, não segundo o querer de um coração enganoso, distante de Deus. Com a sua presença na tábua de um coração de carne, enchendo-se da sua presença, a unção, Cristo ungido de Deus, a unção que despedaça todo o jugo. Quando se opera segundo a fé e quando não é aquilo que nós temos vontade, mas sim a vontade de Jesus Cristo, como ele disse ao Pai: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas segundo a tua. Assim, nós procedemos segundo o seu Espírito, não andamos segundo o nosso querer, a nossa vontade, e sim tudo segundo o seu operar, o seu querer. Ele é a essência da profecia. Aquilo que ele coloca em nossa boca, quando assim nós pronunciamos, não é fala nossa, e não é meramente vontade humana, que não se produz profecia alguma. Mas quando é o grande profeta que usa a nossa boca e fala, realmente se cumpre, né? Desta forma conhecereis. A Bíblia diz: examinais as profecias, né? Assim, nós perseveramos segundo o seu Espírito Santo, andando em retidão, em integridade, em sinceridade, com temor a Deus e a Cristo, que é o princípio da sabedoria, com entendimento, desviando do mal, o entendimento do alto, porque entendimento de próprios olhos não se desvia do mal e acaba tropeçando e caindo. Não se anda na luz segundo Cristo, né? Acaba tropeçando, não são em passos firmes, são com joelhos vacilantes, acaba se desviando do caminho. Ele disse
lá em João 14:6, aos fariseus que largavam as sinagogas, aqueles que criam nele. Se vós permanecerdes em mim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele diz também lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único mediador entre Deus e homens, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né, para que os seus dias sejam prolongados, para que através da sabedoria se alcance a salvação e a vida eterna. E mais um dia perseverantes na fé em Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias, com o coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.